E, e para mim é uma honra muito grande, né, poder estar presente, poder compartilhar um pouquinho aqui das nossas experiências aqui na Paulista e compartilhar também algumas impressões sobre um tema que eu gosto tanto, que é o uso da ultrassonografia em ambientes de terapia intensiva, tá? Eu estou saindo de uma gripe, então é possível que em algum momento eu tenha que fechar meu áudio para tossir um pouquinho ou para beber uma água, tá? Espero que vocês não se incomodem com isso. E quando eu fui convidado para dar essa aula, né, assim, aliás, meu nome é Felipe Cavatoni, eu sou coordenador do programa de residência em medicina intensiva aqui da Paulista. É um lugar onde convivo com o Fernando Ramos, né, muito embora a gente não divida a UTI, ele não esteja aqui presente nesse momento, uma pessoa que eu admiro muito, né? E quando ele me deu esse tema, né, quando ele me desafiou com esse tema, avaliação hemodinâmica com ecocardiografia, eu percebi a roubada que eu tinha me metido, porque é um tema muito vasto, né? Então a gente pode falar durante horas e horas sobre avaliação hemodinâmica, sobre ultrassonografia e sobre o que vem a ser essencial, né, para o residente ou para qualquer pessoa que lide com a prática diária dentro, né, do ambiente de terapia intensiva, que lide com pacientes críticos. E eu tenho um conflito de interesse porque eu sou responsável pelo curso de ultrassonografia dos meninos aqui da escola, tá? Essas são as minhas afiliações, e conflito de interesse econômico eu não tenho nenhum para essa apresentação. E eu começo logo apresentando essa imagem que eu acho muito bonita, que é a imagem do Arquimedes, né? Arquimedes pensativo, de um artista italiano lá de 1620, e com uma frase que é atribuída a ele: tenho uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Essa frase, ela é muito bonita porque ela, quando a gente olha essa frase, né, numa vertente um pouco mais filosófica, ela nos remete ao fato de que talvez você fazer uma tarefa que antes parecia impossível, né, nem um pouco factível, se torna até fácil se você tiver duas coisas: conhecimento e as ferramentas adequadas para aquela tarefa. Então, me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E tenho certeza que vocês, né, que são residentes de terapia intensiva e que lidam com pacientes críticos, e, portanto, com ultrassonografia, têm essa mesma impressão, essa mesma sensação de mover o mundo quando a gente faz um exame de ultrassonografia à beira-leito, né? E aí a gente pode chamar de POCUS ou de UZIE, né, ultrassonografia do intensivista e do emergencista. E aqui a gente tem uma foto muito representativa, né? Na época, era um residente, hoje ele já é um intensivista formado, um pouquinho desatualizada essa foto, né? Mas uma imagem muito representativa de um residente na época que viu que o paciente dele tinha sofrido uma alteração macrohemodinâmica e ele foi lá e rapidamente pegou o ultrassom para poder fazer um diagnóstico diferencial do motivo pelo qual o paciente estava piorando hemodinamicamente, né? E claro, né, nós somos intensivistas, nós não somos ecocardiografistas nem ultrassonografistas gerais, né, mas isso não significa que o exame que a gente faz é um exame incompleto. Não, ele é apenas um exame direcionado, um exame focado. E ele traz uma beleza, né, o exame da ultrassonografia feita pelo intensivista, porque nós não somos apenas geradores de relatórios, nós somos médicos que cuidam do paciente, executamos os exames, interpretamos o exame de ultrassonografia, tomamos uma conduta e depois aferimos novamente com um novo exame, né? Isso é muito bacana, isso é muito gostoso de fazer, né? A gente vê que a gente faz a diferença para aquele paciente que está grave, né? A gente tem um método aqui de avaliação que não substitui nunca o exame físico do paciente, né? Nunca vai substituir a anamnese, o exame físico clássico, mas ele complementa e ele vai te dar mais informações, né? E claro, né, a gente, só para deixar bem claro, né, nenhum de nós quer ser ecocardiografista, nenhum de nós quer ser ultrassonografista. Todos nós queremos continuar sendo médicos intensivistas, assim eu espero, né? Então, o nosso exame, ele não vai ser tão detalhado quanto o exame de um ecocardiografista ou de um ultrassonografista geral. E nesse sentido, a gente vai ter particularidades, né? A gente, por exemplo, nunca vai chamar um ecocardiografista, por exemplo, para avaliar a VTI de um paciente
que você quer aferir o débito cardíaco dele. Isso não faz sentido. E também a gente nunca vai chamar, sei lá, um ultrassonografista para fazer um diagnóstico diferencial de causas reversíveis durante uma parada cardiorrespiratória. Né? Mas então, é essa sensação que eu tenho, né? E é essa sensação aí que eu imagino que vocês também tenham quando fazem o exame de ultrassonografia. Tá? Aproveitar esse momento para tomar um café e falar também que, se vocês quiserem me interromper em qualquer momento, podem ficar à vontade, tá bem? Trazendo um pouquinho aqui do histórico da ultrassonografia, né? Muita coisa mudou desde os primeiros aparelhos de ultrassonografia. Aqui eu trago alguns pontos importantes ao longo da história da ultrassonografia, em 1950, por exemplo, quando esses dois médicos pesquisadores, né, o Edler e o Hertz, eles fizeram a primeira imagem de ecocardiografia da válvula mitral, e olha só, era uma imagem monodimensional, uma imagem daquilo que a gente conhece como modo M. Na década de 70, a gente começou a fazer alguns experimentos com cadáveres ainda. Final da década de 70, a gente começou a descrever um pouquinho de achados ultrassonográficos no contexto de trauma. Então, a ultrassonografia, na aplicação médica, está muito associada à medicina de emergência. E um artigo que eu gosto muito de revisitar é esse artigo daqui de 1987, tá? Que é um artigo muito emblemático, ele é um artigo clássico, né? Quem gosta de ultrassonografia, recomendo é, que leia esse artigo em algum momento da vida, que foi o primeiro artigo que demonstrou o uso da ecocardiografia feita por médicos não, né, não cardiologistas, não ecocardiografistas, no departamento de emergência para fazer diagnóstico diferencial em pacientes em contexto de criticidade. Esse artigo, os dados foram coletados em 1986, publicados em 87, mas ele que introduziu o uso da ecocardiografia no departamento de emergência. E nesse artigo, né, os editores, né, eles relatam como que eles faziam treinamento. E é muito parecido com o que a gente costuma fazer hoje em dia, né, com conferências práticas, leituras individuais e discussão de casos. E nesse artigo, né, no ano entre 85 e 86, eles tiveram cerca de 1.500 admissões no departamento de emergência lá do hospital deles, em Minnesota, nos Estados Unidos. E dessas 1.500 admissões no departamento de emergência, eles fizeram a ecocardiografia em 156 pacientes, então aproximadamente 10% do total. E a maioria das vezes era para fazer diagnóstico de sangramento no contexto de trauma, seguido pelo que eles chamavam na época de ritmos cardíacos não perfusionais, que é o que a gente conhece hoje como ritmos de parada. E 20%, né, fazendo uma aproximação aí um pouquinho mais rude, um pouquinho mais grosseira, que seria, né, talvez diagnósticos diferenciais de choque circulatório. Claro que nem todo choque cursa com hipotensão, né, mas aqui eles faziam diagnóstico diferencial de pacientes hipotensos usando a ecocardiografia. Esse estudo, obviamente, não é um ensaio clínico, é um relato de casos, é um estudo descritivo, mas a conclusão não podia ser outra. Né? Eles concluíram que a ultrassonografia, né, especificamente a ecocardiografia, foi muito útil no departamento de emergência. A ultrassonografia era rápida, uma metodologia não invasiva e promovia, ou pelo menos te proporcionava, medidas terapêuticas que eram adequadas, que eram assertivas. Né? E esse artigo ele teve um impacto muito grande na comunidade médica na época, né? Em algumas cartas ao editorial, algumas pessoas até falaram que a ultrassonografia era o estetoscópio do futuro. Críticas à parte, né? Tem muita gente que acredita nisso ainda hoje, né? E é inegável que a ultrassonografia, né, é um caminho sem volta, já está consolidado na emergência e na medicina intensiva. Na década de 90, a gente passou pela formulação, descrição e a documentação do FAST, pelo American College of Emergency Physicians. Em 95, a gente teve o primeiro livro destinado à ultrassonografia para o emergencista, tá? Esse livro de 1995 dá para a gente encontrar no Amazon. Ele não é tão barato mais, tá? Ele custa uns $100 mais ou menos a última vez que eu consultei. Não comprei, tá?
mas tem o seu valor histórico, né? E aí, se voltando agora para a pergunta tema, né, da aula que o doutor Fernando me propôs aqui, né, o que que é essencial para o médico intensivista? Bom, revisitando aí talvez os últimos 15, 20 anos de protocolos de ultrassonografia, eu escolhi esses quatro, que são protocolos que eles são fundamentais para a gente desenvolver o raciocínio ultrassonográfico dentro de pacientes críticos, né, e são protocolos que em algum momento você vai utilizar. Tá? 2008, publicado pelo Daniel Lichtenstein, lá de Paris, o protocolo Blue, que é um protocolo muito bem sistematizado, com uma especificidade muito boa, chegando em alguns casos até 100%, e sensibilidade razoável para diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória. Esse daqui é o meu favorito. Né? Em 2010, publicado pelo Philip Pereira, da Universidade de Nova York, o protocolo RUSH, que é o Rapid Ultrasound and Shock, diagnóstico diferencial do choque usando ultrassonografia, né, onde ele traz um mnemônico, the pump, the tank and the pipes, para fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação torácica, abdominal e vascular, tanto venosa quanto arterial, para a gente poder classificar o choque circulatório daquele paciente, né, dentro daqueles quatro principais que seriam o hipovolêmico, o cardiogênico, o obstrutivo e o distributivo, ou ver se tem mais de um componente ou outro. Para mim, né, na minha carreira como intensivista, estudar isso daqui, dominar esse protocolo, fez com que eu tivesse muito mais segurança para conduzir casos dentro da terapia intensiva. Outro protocolo que eu trago aqui para vocês, que eu cito também com muito carinho, é o protocolo CASA, publicado em 2018, dentre vários protocolos de avaliação de paciente em parada cardiorrespiratória. Esse daqui eu acho muito bem estruturado, tá? Muito embora a gente saiba que o atendimento ao paciente vítima de parada, quer seja na emergência ou na UTI, atende aos preceitos do ACLS, mas nas últimas edições do ACLS eles já colocam que o ultrassom pode ser utilizado, muito embora a gente não tenha uma evidência contundente que vai mudar desfechos. E se a gente tem a ferramenta, tem um paciente grave, por que que a gente não vai utilizar o ultrassom para poder, às vezes, fazer um diagnóstico de tamponamento cardíaco, de pneumotórax, né? De sangramento, é algo que a gente pode e deve utilizar como intensivista, desde que a gente garanta o atendimento, né, baseado na CLS de uma maneira correta. Nada impede que a gente complemente o atendimento ao paciente vítima de parada. E um protocolo também que tem ganhado cada vez mais destaque, que hoje eu acho que é um caminho sem volta também, é o protocolo Vexus, né, criado pela turma lá do Canadá, o Philippe Roland e o William Bobian, que tem uma especificidade de 96%, para quê? Para a gente predizer que o paciente vai ou não desenvolver disfunção renal e guiar a nossa fluidoterapia em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, o Vexus foi descrito nesse contexto, muito específico, mas hoje tem sido utilizado em vários contextos para a gente ver o grau de congestão volêmica do paciente, né? E o Vexus é muito bacana, assim, ele exige talvez uma curva de aprendizado, assim, um pouquinho mais trabalhosa, né, sobretudo quando a gente vai avaliar a veia interlobar renal, mas depois que você aprende, o negócio, nossa, vira uma maravilha, né? É muito gostoso achar a veia hepática, a veia porta, né, a, fazer utilizar o Doppler pulsátil para ver o fluxo de retorno venoso para as câmaras direitas, é muito bacana, né? E é um protocolo que eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Inclusive, hoje aqui a gente tem uma aluna de doutorando, uma doutoranda, né, uma aluna de doutorado, que está fazendo um protocolo de pesquisa sobre ressuscitação guiada pelo Vexus, né? Então, titular furosemida aí em pacientes de UTI geral, né? Não somente pós-operatório, mas guiar utilizando o Vexus, né? Mas, claro, esses são protocolos, né? Esses são os quatro principais. Se você quiser se enveredar e estudar vários protocolos, você vai encontrar diversos aí na literatura e vai encontrar também os nomes mais criativos possíveis. E uma coisa bem interessante é que a ultrassonografia, ela começou a ser desenvolvida baseada em protocolos, né? Então, você tem protocolo FAST, olha, faça isso e avalie aquilo. Ah, agora a gente vai ter o protocolo, que é o protocolo
Vexus, faça isso dessa forma ou daquela outra forma. E à medida que a gente foi desenvolvendo as nossas habilidades, nós, intensivistas, fomos dominando e ganhando familiaridade com não somente a ecocardiografia, mas ultrassom pulmonar, abdominal, a gente tem uma tendência a sair dos protocolos, porque agora a gente já tem a capacidade de desenvolver um raciocínio linear para entender a hemodinâmica do paciente. E aí eu volto mais uma vez à pergunta que o Fernando me fez. O que é essencial para o intensivista saber? Desculpem. Lá em cima, né? Tá. Eu falei que eu ia parar um pouquinho para tossir, né, turma? Espero que vocês possam me perdoar por isso. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. E aí, uma coisa é a minha opinião, né? O que eu acho que é importante. Outra coisa é o que o consenso de especialistas acha que é importante. Peraí, turma, desculpa, eu vou ter que parar aqui só para tossir um pouquinho. Imagina. Tá? Deixa silêncio. Pronto, turma, desculpa, viu? Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Beleza, estão me ouvindo bem agora? Sim. Joia. Então, uma coisa, o que eu acho que é importante vocês conhecerem. Outra coisa é o que diversos especialistas acham. E esse consenso é bem interessante. Ele é relativamente recente, é do ano de 2021, publicado por um consenso de especialistas lá da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. E eles fazem uma divisão em topografias orgânicas, né? E eles pontuam o que é mais importante saber de cada uma dessas topografias. Claro que eu não vou ficar lendo aqui passando ponto por ponto, mas eu grifei aqui, deixei em negrito, o que eu achei mais interessante, tá? Então, na parte do tórax, avaliação de pneumotórax, lung sliding, presença de linha B, pulsação pleural, identificação do lung point, determinação e quantificação de derrame pleural, dentro de derrame, né, fazer essa aferição das características de derrame complicado ou não, diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda, né, citando aí mais uma vez o Daniel Lichtenstein, determinação do que vem a ser consolidação, telectasia, broncograma dinâmico e diafragma, que eu não gosto muito, mas eles recomendam que é competência básica do médico intensivista saber fazer uma aferição de excursão diafragmática. Dentro do abdômen, fazer triagem de abdômen agudo, saber reconhecer o que é um aneurisma de aorta, realização de ultrassom de rins e vias urinárias, quantificação de volume urinário, avaliação de abdômen agudo não traumático, abdômen agudo traumático, realização do FAST, determinação e identificação de derrame pleural, utilização da ultrassonografia para o melhor sítio de punção, fugindo, né, dos vasos epigástricos, né, utilizando ultrassonografia. A punção de acesso venoso, também guiado com ultrassonografia, punção venosa central e até mesmo periférica, punção arterial guiada. Isso aqui eu sempre cito, né, acho isso muito importante, né, não importa se você vai puncionar na técnica transversal ou longitudinal, sempre visualize a ponta da agulha, né, porque receita de pneumotórax é não visualizar a ponta da agulha. Identificação de trombose venosa profunda, utilizando sobretudo a compressão da veia femoral comum até a veia poplítea. Do sistema nervoso central, é considerado, né, pela Sociedade Europeia de Medicina Intensiva como competência básica a avaliação de hipertensão intracraniana.
inclusive realização de Doppler transcraniano e aferição do índice de pulsatilidade. Né? E eu acho que esse documento ele é bem interessante, porque ele fornece um norte para a gente do que a gente precisa saber, do que vem a ser essencial. Tá? E é muito baseado nesse documento que eu organizo as aulas aqui na Paulista. Né? Mas claro, né, a nossa vida é... Ah, esqueci de falar do eco, né, obviamente. Do eco, as janelas básicas, avaliação de disfunção segmentar, cálculo de volume sistólico pela VTI, uso do Doppler colorido, avaliação de câmaras direitas, né, uma avaliação semi-quantitativa comparando VD com VE, né, avaliação de movimento paradoxal do septo, dilatação de veia cava inferior, reconhecimento de derrame pericárdico, variação de fluxo de via de entrada, né, tanto fluxo transalvar tricúspide quanto mitral, para saber se o paciente está tamponado ou não, avaliação de hipovolemia através de dimensão das câmeras e valvulopatias esquerdas agudas, então reconhecimento de alterações grosseiras, né, vegetação, prolapso, estenose, alguma perfuração, complicação de infarto, tá? Perfeito. Mas claro que a nossa vida também, ela é repleta de desafios, né? E claro, a gente está aqui fazendo um papo quase que filosófico, né? Do que é essencial ou o que não é essencial para o intensivista, né? Ou para qualquer pessoa que lide com pacientes graves. Né? E a nossa vida ela é repleta de armadilhas. E eu trouxe aqui, né? Meu objetivo aqui, né? Não é ensinar ecocardiografia para vocês. Imagino que muitos de vocês já saibam, já dominem muito bem o método, mas compartilhar um pouquinho aí de algumas armadilhas que eu, pelo menos, vivencio no meu dia a dia. Uma das armadilhas que eu vivencio é essa daqui, ó. Quando a gente olha para a avaliação do VE, a gente tem sempre uma necessidade, ou talvez tenha um olho, para a gente poder fazer uma avaliação subjetiva. Né? Tudo bem, a gente pode tirar medidas objetivas, mas a gente, essencialmente, ao longo da nossa formação, enquanto intensivista, a gente quer treinar o nosso olho. Aí a gente bate o olho aqui nesse footprint que está aqui no meio, a gente olha, poxa, o coração está se contraindo, vejo aqui a amplitude de movimento do folheto anterior da válvula mitral, vejo o septo, vejo que não está hipertrofiado, vejo até que é um ritmo regular, e parece que é uma função boa. Né? E sempre que eu peço para os residentes classificarem, eles falam, acho que é uma função boa desse coração. E, de fato, essa função aqui parece até boa, sobretudo quando a gente compara com um coração que, sabidamente, não tem uma função boa. A gente olha aqui a aproximação das paredes muito ruim, a abertura muito débil, tanto da válvula mitral quanto da válvula aórtica. Mas quando a gente compara essa imagem aqui do meio com esse daqui, que da esquerda da tela, essa imagem dinâmica, a gente nota que é um ecocardiograma normal. Tá? E a gente percebe que essa daqui do meio talvez não seja uma função cardíaca tão boa quanto a gente pensava no primeiro momento. Então, pode parecer que a avaliação subjetiva do ventrículo esquerdo é uma tarefa fácil, mas não é. A gente tem que ver, tem que fazer, tem que observar, tem que discutir com alguém mais experiente, né? Até a gente ter os olhos bem treinados, porque nós, né, seres humanos, a gente baseia tudo em comparação, tá? Então, não menosprezem a avaliação subjetiva. Outra competência que a gente gosta muito de utilizar seria a avaliação da fração de ejeção. Então, a gente olha esse coração, nota que ele não bate tão bem assim, e a gente muitas vezes quer fazer uma fração de ejeção, né? E a maioria das vezes a gente utiliza o método de Simpson modificado, onde a gente consegue pegar aqui o volume diastólico final, o volume sistólico final, no apical 4 câmaras, e fazendo essa relação a gente encontra de fato que o paciente tem uma fração de ejeção de 22,6%. Né? E outra armadilha, né, que às vezes a gente cai, é que às vezes a gente bate o olho nesse coração, né, vê que é um coração que não funciona tão bem assim, parece que a força de contração está reduzida, e a gente fica logo com uma tentação de iniciar dobuta ou de adrena, porque a gente acha que o paciente precisa de um inotrópico, né?
Então, assim, se alguém perguntarem para vocês, olha, que droga que eu inicio para esse paciente, né, que tem o coração com essa função? A resposta é, eu não sei, né, porque às vezes o paciente tem uma função cardíaca ruim, mas ele está compensado, é só um paciente que tem uma IC com fração de ejeção reduzida, ou às vezes, mesmo ele estando chocado, né, usando droga vasoativa, ele está extraindo bem oxigênio, né, os marcadores perfusionais estão satisfatórios, então, talvez eu não precise, de fato, é, fazer nada nesse sentido, né, iniciar inotrópico. Então, tudo depende do quadro clínico do paciente. E para nós, que somos intensivistas, muito embora a gente consiga estimar o volume sistólico através dessa metodologia, ela se mostra muito trabalhosa e que para a gente é importante não é a fração de ejeção, é o débito cardíaco. E o débito cardíaco que a gente afere através de uma medida, que é uma medida de distância, que é a integral da velocidade pelo tempo, ou a VTI, onde a gente consegue pegar a via de saída do ventrículo esquerdo, posicionar o nosso Doppler pulsátil, e a gente consegue ter os traçados aqui da sístole, e o sangue passando pela via de saída, com sua fase de aceleração, pico de velocidade e desaceleração. Mas não importa se é uma velocidade variável. Se eu calcular a área sob o gráfico, eu tenho a distância que o sangue percorreu, né? E mais uma vez, não existe débito cardíaco alto ou baixo. Existe débito cardíaco condizente ou não condizente para o grau de consumo que o meu paciente tem, ou o grau de choque que o meu paciente tem, né? Essa daqui que é o método, né? Esse daqui que é o método preferencial para a gente poder avaliar o débito cardíaco dentro da unidade de terapia intensiva usando a ultrassonografia, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta, um desafio para vocês, né? Eu gostaria muito que alguém, se sentir à vontade, obviamente, respondesse essa pergunta, né? Fração de ejeção e VTI. Tem como a gente ter uma fração de ejeção ruim, uma fração de ejeção baixa, com VTI alto ou normal? E o contrário, tem como a gente ter uma fração de ejeção alta com VTI baixo? O que vocês acham? Eu acho que sim. E alguém consegue dar algum exemplo de, por exemplo, vamos começar com o mais difícil aí, mais fácil, na verdade. Quando que eu posso ter uma fração de ejeção baixa e um VTI normal? É difícil, né? Na estenose, você Perguntando assim no seco, né? vai ficar alterado, tá? A sensação com o fluxo é maior do que realmente é. Mesmo tendo fluxo menor na estenose aórtica. Desculpa, eu não consegui te ouvir. Na aórtica, porque na estenose aórtica você tem um fluxo, você tem uma velocidade maior. Perfeito. Então, tá. Geralmente as pessoas respondem realmente estenose aórtica, ok? Isso é uma boa chamada, mas não sei se você já fez, né, o eco de um paciente com uma estenose aórtica. De fato, o pico de velocidade é maior. Mas quando você faz o traçado da VTI, fica aquele traçado fininho, sabe? E aí a VTI acaba sendo pequena, a área sob gráfica é pequena, muito embora a velocidade máxima seja aumentada. É uma boa chamada, mas esse não seria o principal exemplo. Alguém quer fazer mais alguma sugestão? Vou aproveitar esse tempo aqui para beber um pouquinho de água também. Mas talvez o exemplo mais clássico, né, se me permitem, né, responder, tá? Isso daqui nunca caiu em prova de título, tá? Mas eu acho que é uma excelente questão para colocar em prova de título, sobretudo, né, na prova multimídia ou na prova prática. Mas aquele paciente, né, que, por exemplo, tem uma IC com fração de ejeção reduzida e está na fase de uma miocardiopatia dilatada, né? Porque quando a gente fala de fração de ejeção, a gente está falando que, olha, o paciente bombeia 30% do quê? Do volume diastólico final. Então, às vezes, o paciente, sei lá, tem uma fração de ejeção de 30%, mas é 30% sobre um volume diastólico de, por exemplo, 200 ml, né? E aí vai te dar um volume sistólico de 60, que é um volume sistólico normal. Então, a fração de ejeção é uma coisa, e VTI é outra bem diferente.
Claro que muitas vezes, né, ambos caminham juntos, mas a fração de ejeção é uma das medidas de função de VE. E VTI é uma medida de distância, que a gente usa como subterfúgio para avaliar o volume sistólico, portanto, o débito cardíaco. Né? Então, talvez o paciente conhecer com fração de ejeção reduzida, mas na fase dilatada, seja o principal exemplo que a gente pode ter uma VTI normal, né, apesar da função do VE ser baixa. Né? E aí vem aquele negócio que a gente falou, poxa, o paciente tem uma função ruim, não necessariamente eu preciso iniciar dobuta ou adrena, e às vezes, apesar daquela função ruim, o débito está satisfatório. Né? Inclusive, os pacientes que têm sepse e que desenvolvem uma miocardiopatia séptica, né, aqueles que sobrevivem, geralmente são aqueles que, né, têm uma desorganização citoarquitetural e acabam cursando com uma dilatação das câmaras esquerdas, porque esse é um mecanismo que, né, a natureza, né, desenvolveu ao longo de milênios para tentar compensar a perda de função, aumentando as pressões de enchimento e se remodelando. E a outra pergunta, fração de ejeção alta com VTI baixo, alguma sugestão? Hipovolemia. Caso de Perfeito, hipovolemia. Paciente com sangramento, geralmente jovem, né, adulto jovem, né, sofreu um trauma, sangrou, o coração está bombeando todo aquele sangue, né, então você tem uma função cardíaca boa, pelo menos nas fases iniciais, mas a VTI vai estar baixa pela redução do volume sistólico. Passando aqui brevemente, né, que a gente pode utilizar a variação de VTI para avaliar se o paciente é fluido responsivo ou não, mas sempre baseados também naqueles preceitos dos mesmos critérios, né, da avaliação do delta-PP. Outra armadilha que a gente sempre cai é o dry martini da ultrassonografia, que é a veia cava. Né? Não sei se alguém gosta de mixologia, né, se gosta de dry martini, mas é impressionante. Dry martini é simples de fazer, mas cada um faz de um jeito diferente, e cada pessoa que faz acha que seu dry martini está feito do jeito certo. E a veia cava é a mesma coisa. Tá? Tem estudo falando para medir a 2 centímetros da junção átrio-caval, tem estudo que fala para você medir a 4 centímetros, usando o eixo longitudinal, o eixo transversal. Para a gente que é intensivista, é interessante a gente saber, pelo menos, que existem os índices de variabilidade, saber qual que é um, qual que é outro, quais são as suas limitações, né, que os dois são muito ruins. Muito embora, né, quando o paciente está em ventilação mecânica, portanto, o índice de extensibilidade tem uma validação um pouco melhor que o índice de colapsabilidade, mas no final, ambos, né, são bastante limitados. Chama a atenção também da maneira que a gente tem de aferir as pressões de enchimento de câmaras direitas, né, passando brevemente aqui para avaliação de pressão sistólica de artéria pulmonar. Né, sempre chama a atenção também, que eu acho como competência básica né, do ultrassonografista, do intensivista, fazer uma avaliação semi-quantitativa do ventrículo direito, comparando com o ventrículo esquerdo, tá? Aqui a gente nota o ventrículo direito aqui no apical 4 câmaras, saber reconhecer a banda moderadora, que está aqui muitas vezes confundida com algum trombo, né? E a gente nota aqui uma inversão de diâmetro basal, que devia ser 2/3 do diâmetro basal para o VE e 1/3 para o VD, e aqui a gente tem 2/3 e 1/3, né? O sinal do D, onde a gente nota aqui um rechaçamento do septo interventricular no paresternal eixo curto para o lado de VE. Tá? Aqui a gente nota também um sinal muito, muito clássico, que cai nas provas e cai também na vida real, que é o sinal de McConnell, é uma aparente hipercinesia do ápice às custas de hipocinesia das demais paredes. Então, acho que a avaliação de VD é importante. E a avaliação também de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, que é a maneira que a gente tem de aferir pressões de câmaras esquerdas. Claro que nem todos esses conhecimentos precisam ser dominados no primeiro ano. Claro que não. Eu acho que é um trabalho que a gente faz no R1, no R2 e no R3, mas no final do R3 é interessante que nós, que somos intensivistas, termos né, o domínio dessas ferramentas. Ao mesmo tempo que a gente não pode ser leviano, né? Porque o que a gente passou até o momento são aquelas armadilhas. Mas quando a gente vai avaliar a fundo, né, fazer uma avaliação sindrômica da macrohemodinâmica do paciente, às vezes a gente se confunde até nos conceitos, né? Eu gosto muito de fazer essa pergunta, olha, como é que você define pré-carga? E qual que é a diferença de pré-carga e de retorno venoso?
Ou qual que é a diferença entre pós-carga, pressão arterial e resistência vascular sistêmica? Que são termos que a gente usa quase que intuitivamente, mas às vezes a gente se confunde, e a gente precisa dominar esses termos ou esses conceitos para a gente poder avaliá-los, né? E aí a tarefa fica ainda mais difícil quando a gente para pensar, poxa, como é que eu vou fazer uma avaliação da pré-carga do meu paciente utilizando ultrassom? Ou da pós-carga, ou da contratilidade, né? Aqui a gente tem os determinantes da pré-carga, tá? Não dá para a gente avaliar a pressão intratorácica, a pressão atrial, dá para a gente avaliar a contratilidade, competência de válvula atrioventricular dá, volume sistólico final dá, complacência ventricular dá. Agora, pressão de enchimento sistêmica média não dá, débito cardíaco dá para a gente avaliar. Complacência pericárdica não, complacência miocárdica dá. Da avaliação da pós-carga, não dá para a gente avaliar quase que nada, a não ser a complacência arterial. E a avaliação da contratilidade, né? Depende da pré-carga, pós-carga, frequência, concentração intracelular de cálcio e da temperatura, né? Então, quando a gente vai avaliar como um todo, poxa, é difícil a gente fazer essa avaliação, né? Então, e a gente percebe, né, que não tem como a gente avaliar a pré-carga sem a gente avaliar a contratilidade sem a pós-carga sem a pré-carga. Encontrar esse equilíbrio é uma coisa bem difícil, né? E claro, a gente não vai ter uma resposta simples para isso. Mas um conceito que eu não acho que é básico, tá? E eu peço até licença para falar nesse momento, é um conceito que eu acho que vai ganhar cada vez mais importância, né, nos próximos anos, que é o conceito de acoplamento ventrículo arterial. Esse conceito já existe há muito tempo, né? Foi primeiro descrito lá pelo Otto Frank, no final do século XIX, começo do século XX, foi mais explorado na década de 70. Mas, essencialmente, né, o acoplamento ventrículo arterial, da maneira mais simplificada que a gente tem, né, a gente tenta aproveitar ao máximo a função cardíaca. A gente tenta fazer com que toda a energia cardíaca seja convertida em trabalho sistólico. E para isso a gente precisa associar a pré-carga, a gente, né, com todos os seus componentes, né, contração atrial, a complacência ventricular, né, a gente precisa ver a questão da elastância arterial, tá? Da frequência cardíaca. E quando a gente tem o acoplamento ventrículo arterial ideal, a gente pega essa curva aqui, que é um loop de pressão, volume, e a gente tenta deslocar mais para a esquerda do gráfico, fazendo com que essa área daqui, essa área aqui em roxo, ela se torne menor, porque essa área daqui corresponde a toda a energia desempenhada pelo coração, mas que não é convertida em trabalho sistólico. Tá? E a gente vai avaliar essencialmente a inclinação de duas retas. Uma reta seria essa daqui, tá? Quando a gente pega esse ponto, que seria a relação PV no final da sístole, tá? Que está relacionada à contratilidade cardíaca. Então, a gente vai falar aqui de elastância sistólica final, e essa outra reta daqui, passando pelo mesmo ponto, mas chegando aqui no eixo X, né, que seria o eixo do volume, correspondente ao volume diastólico final. E a inclinação dessa reta está relacionada à elastância arterial. Então, a gente precisa que a contratilidade esteja compatível com a pós-carga, com a elastância arterial, tá? E claro, né, em 2021 foi instituída uma fórmula para a gente poder fazer isso através da ecocardiografia. E quando a gente faz a relação da elastância arterial com a elastância sistólica final, o ideal é que esse valor fique entre 0,5 e 1, tá? E aí a gente pode tomar medidas e aferir, né, esse acoplamento ventrículo arterial, no sentido de saber se a gente tornou o trabalho do coração mais eficiente ou não. A fórmula toda está aqui, tá? Mas não se preocupem com essa fórmula toda, porque vocês podem simplesmente ir lá no Google Play ou no App Store, baixar algum aplicativo, tá? Esse daqui é o que eu uso, não ganho nada para falar sobre ele, mas você vai precisar da pressão sistólica, pressão diastólica, fração de ejeção, o volume sistólico, o tempo de ejeção, o tempo de pré-ejeção, né, de contração isovolumétrica, e o tempo total de ejeção.
e ele consegue te dar o valor da elastância arterial e da elastância ventricular, e vai te dar essa relação. Tá? Então, como eu disse, isso daqui não é uma competência básica, tá? E é pouco validado ainda para ambiente de terapia intensiva. Mas a percepção que eu tenho, que é uma sensação muito semelhante à que eu tinha quando o Vexus foi publicado, é que isso daqui vai ganhar cada vez mais espaço. Tá? Beleza, turma. Mais 5 minutinhos eu termino a aula, tá? Então, trazendo esses pitfalls, essas armadilhas, compartilhando um pouquinho da impressão que eu tenho, né, dando aula aqui para os nossos residentes, eu pergunto para vocês, poxa, existe algum estudo que mostrou mudança de desfecho duro né, com o uso da ultrassonografia em pacientes críticos? Né? E aí vem a primeira crítica, né? Não, claro que não, né? Poxa, ultrassom não é para mudar a mortalidade de paciente. Ultrassom, assim como o Swan-Ganz, é um dispositivo de monitorização hemodinâmica ou de avaliação do paciente. Então não é para mudar a mortalidade. Mas tem um estudo que foi publicado aqui no ano de 2019, que é um estudo, salvo engano, ele é chinês, mas ele utilizou o banco de dados MILIC3, que é um banco de dados que todos nós podemos ter acesso, né, de um hospital lá nos Estados Unidos, e ele pegou do ano de 2001 até 2012 e fez uma análise, né, uma coorte histórica para avaliar exatamente se os pacientes que foram admitidos em UTI e receberam avaliação ecocardiográfica, se eles tinham uma mortalidade menor ou não, né, em relação aos pacientes que não receberam avaliação ecocardiográfica. Então, dos 1.500, né, pacientes, cerca de 1.200, 1.300 foram para cada braço, né, um deles não foi submetido a estudo ecocardiográfico, e o outro foi submetido a estudo ecocardiográfico logo na admissão. E pasmem, vou destacar aqui para vocês, em amarelo, os desfechos, desfecho primário, mortalidade em 28 dias, morreu menos no grupo que fez ecocardiograma, com significância estatística aqui, ó. Né? E, estranhamente, os pacientes que eram monitorizados com eco, eles também recebiam mais catéter de artéria pulmonar, com significância estatística. Né? E, claro, né, a gente não vai achar que foi o ecocardiograma que fez isso, o eco não trata ninguém. Mas talvez a avaliação mais compreensiva do paciente nas primeiras 24 horas fez com que o intensivista tomasse condutas mais assertivas e revertesse disfunções orgânicas, ou impedisse que disfunções orgânicas se instalassem. Né? Então, a interpretação que a gente tem que fazer desse estudo não é que o eco salva a vida, mas o eco te fornece uma avaliação mais compreensiva daquele seu paciente. E aquela imagem, né, do Arquimedes pensativo, né, que eu acho que tem que ficar de mensagem da aula. Vocês podem mover mundos, né, desde que vocês tenham conhecimento e as ferramentas corretas. Tá? Aqui a diferença de mortalidade continua entre os grupos, mesmo fazendo os ajustes, né, para algumas variáveis de confusão. E aqui é um outro estudo, talvez um pouco mais antigo, de 2009, que avaliou o impacto da ecocardiografia em pacientes de terapia intensiva. Né? Então, eles fizeram uma auditoria de cerca de 250 exames de ecocardiografia, que podiam ser transtorácicos ou transesofágicos, e eles avaliaram que depois da ecocardiografia, a gente tinha mudança de conduta ou de condução do caso em cerca de metade dos casos. Tá? E quais eram essas mudanças? Ou a gente iniciava um suporte inotrópico, ou a gente fazia algum manejo hídrico, geralmente fazendo expansão volêmica, ou a gente decidia simplesmente não fazer nada, porque não fazer nada, né, é também uma conduta. Né? Mudando um pouquinho a nossa mentalidade, esse estudo também é super interessante, tá? É um estudo de 2021 que utilizou um protocolo, né, chamado FESP. E a ideia deles não era fazer ultrassom quando o paciente mudava o status hemodinâmico dele. Era fazer o ultrassom logo na admissão da UTI, no dia 3, no dia 6, no dia 10 e no dia 15. Tá? E esse estudo, tá, ele é bem interessante porque ele traz uma sugestão de como que nós intensivistas devemos registrar em prontuário, tá? Que é um tema de debate, né? E se alguém se enveredar aí nessa parte da ecocardiografia, né? É algo que ainda carece muito de orientação, como que nós intensivistas vamos documentar, tá? E é o que a gente utilizou aqui também aqui na Unifesp para a gente estruturar o nosso modelo de evolução de ultrassonografia do intensivista, tá?
Mas a ideia, então, desse estudo era a gente fazer ultrassom mesmo se o paciente não tiver mudado o status hemodinâmico. E ele promovia uma avaliação sistematizada. A pessoa fazia ultrassom da cabeça aos pés. Então, fazia, né, ultrassom pulmonar, cardíaco, abdominal e vascular. E eles viram, né, que a gente tinha uma razão de anormalidades não detectadas, ou seja, se você não fizesse ultrassom, você não ia detectar mais ou menos 6 alterações, tá? E a maior discordância seria especificamente para os pacientes no primeiro dia, no D0. À medida que os dias iam avançando, essas anormalidades não detectáveis, elas ficavam menos frequentes. E aqui também a gente tinha mudança de conduta em até 45% das vezes. Então não tem como a gente falar que o ultrassom não é algo que te ajuda, tá? Vou pular aqui, só porque o nosso tempo está um pouquinho corrido, tá? Um grande debate que a gente tem hoje é saber como que a gente vai, né, educar os nossos médicos residentes de terapia intensiva e como que a gente vai acreditar os nossos médicos como sendo proficientes para realizar um exame de ultrassonografia, tá? A resposta para isso é muito profunda, tá? E é alvo de debate. Não tem uma resposta certa, e que eu noto, né, conversando com residentes de várias instituições, é que cada um faz de um jeito, tá? Mas eu trouxe essa determinação política, né, esse policy statement, que é do American College of Emergency Physicians, que eles falam que para os residentes, né, os trainees, não necessariamente residentes, mas na nossa realidade são com vocês, residentes, seria você realizar de 25 a 50 exames de qualidade, ou seja, com uma janela boa, e revisados para cada aplicação. Poxa, então tem que fazer 50 exames de lung slide, 50 exames para ponto P, 50 exames para, sei lá, avaliação objetiva de VE, 50 exames para avaliação de VD, 50 exames de Doppler. Meu, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tá? Então, no começo da ecocardiografia, da ultrassonografia, quando a gente começa a aprender, a gente acha muito gostoso, porque é tudo, assim, a curva de aprendizado ela é muito rápida, né? Você aprende muita coisa em pouco tempo e você fixa muito na sua cabeça, porque é uma coisa prática. Mas a gente tem que se lembrar também que para a gente ser proficiente e avaliar com qualidade, não cair naqueles pitfalls, a gente precisa realmente ter disciplina, né, ter aquela prática diária. E graças a Deus, a gente que é intensivista, a gente consegue estar na beira do leito, vendo o paciente grave todos os dias. Então a gente não se torna proficiente em ultrassonografia em curso de final de semana, que não significa que a gente não deva fazê-lo. Né? E eu trago aqui a frase messiânica do sempre messiânico William Osler, né? Aquele que estuda medicina sem livros navega no mar, é perigoso, mas aquele que estuda medicina sem pacientes nem chega a ir ao mar. Né? Então, assim, mesmo nós estando ainda na fase de aprendizado, isso não nos deve afastar do leito, não nos deve amedrontar de fazer o exame, de compartilhar a impressão, né? De reconhecer que a gente acertou num caso, mas que a gente pode melhorar a técnica no outro, né? Recentemente, a Associação Médica Brasileira reconheceu o código do exame, né, de ultrassonografia feita pelo médico intensivista e emergencista, tá? Isso daqui já é uma vitória. Isso não significa que a gente vai ser remunerado, tá, pelos exames que a gente faz, mas eu acho que já é um reconhecimento mesmo, existe o código. Existe uma discussão feita pela AMIB e pela Sociedade Brasileira de Ecocardiografia, que foi definida na última reunião deles, que a gente vai determinar exatamente o que é competência do intensivista e o que é competência do ecocardiografista, porque ninguém quer tomar espaço de ninguém, né, e todos nós queremos cuidar bem do nosso paciente. Né? Mas provavelmente, se eu der essa aula daqui a 6 meses, certamente essa aula vai ter um slide a mais, né, mostrando o que vem a ser a determinação nesse sentido da política melhor estabelecida até o momento. Bom, mensagem final, a ultrassonografia do intensivista e do emergencista é um caminho sem volta, já está consolidado, é um método examinador dependente, e a gente tem desafios de padronizar o conhecimento e de acreditar médicos assistentes, né, como sendo proficientes em realização, né, da avaliação ultrassonográfica.
necessidade de educação continuada e prática regular, desafio de registro padronizado em prontuários, que vai ser uma pauta para daqui a um ano, mais ou menos, tá? A gente tem um desafio ainda maior sobre a documentação das imagens em prontuário, que a gente não consegue fazer essa transferência das imagens, né, pelo menos, não sei como é que é aí no Sírio, mas eu desconheço algum lugar que a gente consiga integrar as imagens do ultrassom do intensivista no prontuário médico do paciente. E lembrar que é um método complementar, tá? Ele nunca, nunca deve substituir o raciocínio clínico e o exame físico clássico do paciente, apenas complementá-lo. E, como slide final, eu agradeço muito a atenção de vocês, eu fiquei muito honrado com o convite, tá? Sempre quiserem me convidar, eu fico à disposição. E tem alguns residentes rodando aqui conosco, fica aí o convite para a gente poder compartilhar aí as nossas queridas UTIs com vocês, e também, claro que a gente sempre aprende com vocês também, a gente fica sempre muito feliz de recebê-los aqui conosco, tá bom? Aproveito esse espaço para abrir um tempo para a gente poder fazer alguma discussão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Obrigada, doutor, de verdade, pela disponibilidade. Imagina. Se alguém quiser compartilhar aí como é que é a prática de vocês, se vocês fazem ultrassom numa base diária, se vocês encontram desafios, o que vocês acham mais difícil, né, ou mais fácil, eu adoraria escutá-los também. Se alguém está falando, eu não estou ouvindo nada. O pessoal está um pouquinho acanhado aí, né? Mas está tudo bem. Beleza, turma. Então, eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E eu espero que eu tenha contribuído, tá bom? Obrigada, viu? Forte abraço para vocês. Obrigada. E bom trabalho aí. Obrigada. Obrigada, doutor. Opa, peraí, eu não posso Aqui acessar. pode. Cadê? Como que eu saio daqui? Só apertar no vermelho.